obra do Senhor. Hoje, terceiro domingo do mês, como algumas pessoas já sabem, nós da Igreja do Evangelho Quadrangular, nós trabalhamos missões neste dia. E muitos de vocês já ouviram falar disso. Então o que acontece? Hoje nós vamos falar de um principal, que é o Cristo, nosso Senhor Jesus, através do amor dele para com as nossas vidas. Amém? Vamos estar já nesse momento abrindo nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o 21. Amém, irmãos? Essa noite eu queria trazer uma palavra de encorajamento para os irmãos, para que nós possamos estar sendo corajosos em nos manter firmes na presença do Senhor, que é algo que é necessário nós estarmos firmes e constantes. Trocar uma espada aqui, varões. Pegar uma espada maior. Amém? Mas como eu ia dizendo, é muito importante nós nos mantermos de pé e firmes na presença do Senhor até que Ele venha. Amém? Vamos estar aqui abrindo a nossa Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13 até o 21. Amém? Vamos abrir aqui. Irmãos, me deram uma Bíblia de estudo, irmãos. E aqui tá difícil eu me achar aqui. Eita glória. Mas vamos lá. Amém? Vamos lá. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filho obediente, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em sua vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, ao qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém? Uma palavra nessa noite de encorajamento, onde nós vamos entender que Cristo, sendo santo, nós também devemos ser santos. Como a palavra vai nos dizer aqui, que nós temos que ter um temor. O que é um temor? É ter um respeito, é ter um sentimento de ter até medo mesmo de ser punido por ele. Porque a palavra do Senhor vai dizer que nós não temos que ter medo apenas de um homem que pode matar a nossa carne e acabar. Mas nós temos que ter medo de Deus. Por quê? Porque ele pode, além de matar a carne, lançar o nosso espírito no inferno. É um temor, é um respeito, é uma reverência ao nome do Senhor, porque Ele é santo. Quando ele vai dizer aqui que desde o princípio Deus já tinha dado autoridade para Cristo, para Ele vir na terra, então Ele já era santo. Então, irmãos, desde a fundação nós temos que ter esse temor. E hoje nós quero falar para os irmãos que, sendo culto de missão, algo que me chama muita atenção, é um sentimento chamado amor. Porque se não fosse o amor, nada nós seríamos, nada nós teríamos, porque muitas das vezes tudo que nós vamos fazer é em volta do amor. Se você vai trabalhar porque você precisa do dinheiro, para quê? Para sustentar sua família, pessoas que você ama.
Porque quem ama, como vai dizer a palavra, se um filho pede um pão, o pai não vai dar uma pedra. Mas para dar esse pão, o que o pai precisa fazer? O que a mãe precisa fazer? Ela precisa trabalhar, ela precisa correr atrás do seu ganho, do seu dinheiro. Então, por amor aos seus filhos, ao seu esposo, à sua esposa, nós devemos estar trabalhando para não deixar faltar nada. Amém? E eu queria deixar uma palavra também no livro de 1 Coríntios. Eu, no meu entendimento, é a melhor palavra em relação ao amor. Apóstolo Paulo, ele foi usado tremendamente nessa palavra. Quando vai dizer lá em 1 Coríntios, versículo 13, que vai especificar muito, mas muito bem, o que é o amor. Porque muitas pessoas falam que amam e fazem mal às outras. Isso não é amor. Isso é obsessão. E muitas das vezes a obsessão, elas nos deixam cegos. Tem um ditado popular que diz que o amor é cego. O amor não é cego. Ele enxerga aquilo que é necessário. E muitas das vezes a gente se deixa ser enganado por sentimentos que podem ser até sinônimos do amor, mas não é o verdadeiro amor. Então vamos lá. A palavra aqui vai dizer no versículo 1: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, em outras tradições de caridade, né? Vai estar dizendo aqui, nada seria, ou seria como um metal que soa como um sino que tine, e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse uma minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, e se não tiver amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência e não busca seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Só até aqui. Aqui nós vemos o que é o amor. O amor, ele é um sentimento puro. Ele é tão grande porque, por amor a nós, Deus, sendo soberano, sendo digno de honra, de louvor, ele simplesmente envia o seu Filho amado para que nós tivéssemos vida hoje, para que nós tivéssemos uma chance de se manter de pé. E é algo importante nós entendermos que quando nós somos seguidores de Cristo, como o nosso irmão Jonathan falou, que gostava de falar na escola bíblica, embaixadores de Cristo, nós temos que fazer as coisas que Cristo fazia. Nós temos que ter o testemunho como se fosse Cristo fazendo. E muitas das vezes a gente fica cego, porque a gente tem que entender que sem Ele nada seríamos. E infelizmente, tá, irmãos? Muitas pessoas que estão lá no auge, que estão pregando, eles esquecem de Cristo e começam a se ensoberbecer. Eles começam a ter soberba. Eles começam a achar que eles são tal, que eles são os melhores, que são os melhores pregadores, os melhores cantores. E muitas das vezes, o principal, que é a essência, que é a presença de Deus, ele já não tem mais. Ele já não carrega mais essa presença. Mas, irmão Bruno, você está dizendo que as pessoas podem cantar e não sentir a presença? Sim. A gente pode fazer a obra, mas muitas das vezes Deus, ele pode estar nos rejeitando sem que nós possamos perceber. Você pode estar na igreja o tempo todo, se não for por amor, de nada serve. O seu tempo é inválido, você está perdendo tempo. Por isso que quando a palavra vai dizer sede santos como eu sou santo, é em tudo. Tem a palavra que vai dizer que nós temos que estar vigilantes e sóbrios. Não adianta ser só vigilante, você tem que ser sóbrio. Você tem que entender o que você está fazendo. Porque de repente você vai, eu vou na igreja porque é um automático. Eu venho aqui, sento, ouço a pastora, depois eu vou embora e está tudo ótimo. Não. Nós temos que entender que fazer a obra do Senhor é muito além. Quem nos julga, quem nos está ali nos orientando, é o Espírito Santo. É Ele que vai estar nos direcionando, nos dando entendimento para fazer a obra. Por isso que é importante nós termos o amor.
e nesse domingo de missões, que nós possamos entender que sem o amor, nada a gente é. Você quer ver uma coisa? Uma mãe, ela pode ter 10 filhos, mas se ela perder um filho, se esse filho se perder, ela vai lutar até o fim para que esse filho volte. Ah, mas tem 9 na presença. Amém. Mas está faltando um. Assim também é Deus conosco. Pode ter 100 ovelhas, mas se aquela desgarrar e começar a sair, ele vai atrás e começa a trazer para o rebanho. Deus, ele não se importa se ele tem 1 milhão de pessoas, mas ele importa se ele perder uma pessoa. Uma alma para o Senhor tem muito valor. A palavra do Senhor vai dizer que uma alma, ela vale mais do que o mundo em dinheiro, em ouro, em prata. E a gente acabou de ler aqui. Vamos voltar aqui para a gente estar lendo. 1 Pedro. Olha só que interessante. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, irmãos. Tudo que a gente faz na obra, ela vai ter uma finalidade. Ela nunca volta vazia. Vamos lá. Capítulo 1. Deixa eu me achar aqui. Eita glória. Tá aqui, ó. Amém. Vamos achar? Eita glória. Misericórdia, cadê? Vamos lá. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. O que é isso? Concupiscência, a gente costuma dizer, né, que ela é a avó do pecado. Que estranho, né? A avó do pecado. Pecado tem avó. É. Por quê? Porque a concupiscência, ela vem. E gerando essa concupiscência, ela gera mais uma coisa, que é o quê? O pecado. Só que não é como se fosse mãe, é como se fosse avó. E o pecado, qual que é o pecado qual é o salário do pecado? Não é a morte? Então a concupiscência, ela é a avó do pecado, na verdade é da avó da morte, né? E mãe do pecado. Por quê? Porque a concupiscência é aquilo que a gente vai fazer que vai agradar a carne, que vai estar trazendo coisas para nos satisfazer. E muitas das vezes, quando a sua carne está alimentada, o seu espírito não está alimentado. Então, quando nós temos que pensar assim, eu tenho que alimentar o meu espírito e não a minha carne. As pessoas costumam dizer que a carne é fraca, só que eu não consigo usar essa lógica, não. Eu uso a lógica de que, se a minha carne ela me vence, ela é forte. Fraco está o meu espírito. Porque se o meu espírito estiver forte, a minha carne ela não vai cair, ela não vai ceder aos desejos da carne. Por quê? Porque o meu espírito está fortificado. E quando eu cedo aos desejos da carne, quando eu faço aquilo que agrada a ela não é fraca. É o meu espírito que está fraco. É onde eu preciso buscar mais a Deus e fortalecer o espiritual. Porque tem coisas que a gente só entende no espírito. Porque as coisas de Deus, elas são entendidas no espírito. Na carne a gente não sente. Na carne aqui a gente só sente o que é da carne, o que é do mundo. E a palavra do Senhor vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela palavra do Senhor. Nós temos que se transformar e fazer diferente do que o mundo faz. E é algo que até para os jovens, adolescentes, é muito difícil. É você renunciar às coisas do mundo para vivenciar as coisas da carne. E quando a gente tem esse discernimento, esse entendimento, amém. Estou lendo um comentário aqui da Elizabeth Pacheco, trabalha em nós, Espírito Santo, alimenta nosso espírito, amém. Que o Espírito Santo ele possa estar trabalhando realmente no nosso coração. E que a palavra do Senhor ela possa estar penetrando cada vez mais. O salmista Davi costumava dizer que ele escondeu a palavra do Senhor no coração dele, para que ele não viesse pecar contra Deus. E se a gente for analisar a Bíblia, ela fala exatamente sobre isso.
Porque quando a gente vigia, quando a gente está sóbrio, a gente consegue se manter de pé. E essa noite é uma noite de encorajamento. Eu quero que você seja encorajado a permanecer de pé e entender que as coisas que você está fazendo hoje para Deus, elas não vão ser em vão. Deus, ele vai te dar a sua recompensa. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode ser daqui a uns anos, ou até mesmo quando Cristo voltar. Mas a sua recompensa, ela virá. Não é em vão o trabalho no Senhor. A pastora estava citando que hoje nós estávamos aqui na igreja com alguns irmãos e nós não fazemos para o homem, nós fazemos para Deus. Nós não fazemos esperando algo em troca, mas o Senhor, ele conhece o nosso coração e ele sabe tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, e ele age ao nosso favor. E se hoje nós estivermos aqui, foi para quê? Foi para a honra e glória dele. Foi para que a casa dele tivesse um tratamento, algo melhor, tivesse uma mudança. Para quê? Para que o nome dele seja engrandecido. Nós temos que entender que tudo que nós formos fazer é para ele. Seja o deitar, seja o levantar, seja o comer e seja o beber. Tudo é para ele, por ele, porque todas as coisas provêm para ele. É diretamente dele. Se hoje você está respirando, se você tem sua família, é porque ele permitiu, é porque ele quis que você tivesse. Então, esse amor é tão grande que ele é inexplicável, é incomparável o amor de Deus. Como Anderson Freire, ele canta, é incondicional, é um amor sobrenatural. E é esse amor que ele pede que nós tenhamos uns com os outros. É difícil? É. Amar aquele que nos persegue, aquele que nos agride, aqueles que falam mal, é muito difícil. Nossa, era mais fácil a gente amaldiçoar aquela pessoa do que abençoar. Mas por quê? Porque isso são coisas do mundo. O mundo faria isso, mas nós somos diferentes. Nós temos que agir diferente. Vai doer, vai machucar, mas a recompensa, ela chega. Quando a palavra vai dizer que nós temos que dar a nossa face, não é você virar o rosto para a pessoa bater, mas é você muitas das vezes engolir um sapo, é você ouvir uma coisa, aquilo doer na sua alma, mas você não responder. Esses tempos atrás eu estava estressado no serviço, um amigo meu que é até cristão, ele falou assim: Bruno, você está meio nervoso, cara, sabe que não pode ficar nervoso? Peraí, por que não posso ficar nervoso? A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Você pode ficar nervoso, você pode irar, você só não pode pecar, só não pode fazer coisas que podem te trazer um mal, que é o que? O pecado. Se você se irar e guardar para ti, está doendo dentro de você. Mas aí é o Espírito Santo que vai tratar contigo, do momento que você não peque. Porque quando a gente peca, a gente afasta o Espírito Santo de nós. Não é ele que se afasta, é nós que afastamos ele de nós. Há uma diferença. Então há coisas que nós temos que entender. Porque uma mãe, ela ama tanto o seu filho que ela quer o quê? Ela quer um abraço, ela quer ele pertinho, quer ele colado, por amor. Assim como nós que somos pais, mães, nós queremos nossos filhos pertos. Eu estava assistindo um vídeo esses dias sobre uma pata, que um dos filhotes, acho que era 7 ou 6 filhotes, tinham caído no bueiro. E ela ficou ali, desesperada, procurando os patinhos dela e nada. E os motoristas passando na rua, eles viram a aflição daquela pata. Então eles ligam para a guarda municipal, que é o agente de trânsito. E naquele momento ali, eles começam a busca. E quando eles tinham resgatado 5, ela não saiu de perto, ela ficou. E eles sem entender. É como se ela estivesse falando: ei, ainda falta mais, tem mais aí dentro, procura direito. Ei, não desiste, fica aí. Até que eles pegaram todos. Quando eles pegaram todos, ela foi embora. Você pensa, se um animal, ele tem esse cuidado com o seu filhote, imagina nós, seres humanos, como que nós teríamos? Imagina agora Deus, com o seu amor grande, infinito. O que ele pode fazer por você? O que ele pode fazer por mim? Só de eu estar respirando, só de eu estar aqui, na live com vocês, falando da palavra, falando de algo que é dele, cara, já é o suficiente para nós nos alegrarmos. A palavra do Senhor vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, é a força que nos faz levantar, que nos faz crescer, não para
sermos maiores ou melhores que os outros, não, mas é crescer no amor de Deus, é entender que o amor dele é incondicional. Por isso que essa palavra nessa noite é para isso, é para que você entenda que Deus ele não desistiu de você, e ele não vai desistir, ele te dá uma chance todo dia. Agora você precisa abraçar essa chance, você precisa se render aos pés dele e falar: Senhor, a minha vida pertence a ti, sem ti nada eu sou. Você precisa dar esse passo, é a primeira coisa que você precisa fazer, é entender que ele é Senhor e Salvador da sua vida. Se você não aceitar ele como o único e suficiente Salvador, você está perdendo tempo. Como a palavra vai dizer aqui, nós estamos nesse tempo de peregrinação. O que é isso, Bruno? Ser peregrino é estar em uma terra que não é tua. Você pode morar na sua casa, você pode ter seu bairro, mas não é seu. Se você morrer, ele vai continuar ali. Tem outras pessoas que vai estar ali, mas não é seu. Porque nós somos peregrinos nessa terra. Porque o nosso lugar é o céu. É onde Deus, Cristo, ele foi para quê? Para preparar. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que aonde o meu Pai está, há muitas moradas. E quando Cristo sobe, o que ele fala? Ele diz que aonde eu estarei indo, eu estarei vos preparando um lugar melhor. Então nós temos que abraçar isso, entender: Senhor, o que eu estou fazendo nessa terra aqui é para o Senhor, é para ti, é para louvar e engrandecer o teu nome. Então, mas nesse tempo que eu estou peregrinando, eu vou fazer o meu melhor. Não para que as pessoas vejam o Bruno aqui, ó, porque o Bruno não é nada. Agora, a presença de Deus, ela é tudo na sua vida. E o Espírito Santo, que é o Consolador, que está contigo nas horas boas e difíceis, ele não te abandona. Nós temos que entender que o amor dele é tão grande, que quando ele vai embora, quando ele vai subir ao céu, ele fala: ei, eu estou subindo, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês não são órfãos, porque eu vou deixar um ajudador, um consolador, e ele deixa o Espírito Santo. Você que está se sentindo sozinho nessa noite, achando que tudo é em vão, que a sua vida vai acabar e você não vai ganhar nada, não vai conquistar nada, você já conquistou o amor de Deus. O amor de Deus, ele já está dentro de você. Você pode até não enxergar isso agora, mas já está aí, ó. O Espírito Santo já está se apresentando a você. Você só precisa abrir os olhos espirituais. É o que você precisa nessa noite. É você receber essa palavra e falar: Senhor, eu quero uma mudança. Eu quero sentir a tua presença como muitas pessoas já vêm sentindo. Porque muitas das vezes a gente se espelha nos outros. A gente vê uma pessoa doente e a gente começa a ficar entristecido. Isso é bíblico. Chora com quem chora e sorri com quem está sorrindo. Se um amigo seu conquistou alguma coisa, amém, sorria com ele, glorifique com ele. Agora, se está na prova, se está na luta,